Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores de açúcar. E aproveitando logo que a gente está nessa última semana do ano, eu quero agradecer a companhia de todos vocês que vieram aí assistindo todas as aulas, todos os vídeos, acompanhando tudo de muito carinho. Então eu quero retribuir esse carinho para vocês. Foi realmente um ano maravilhoso por conta da companhia de vocês. Mas realmente, no geral, foi um ano bem complicado. Então, aqui realmente o desejo é que 2021 a gente tenha um ano aí maravilhoso, com muitos trabalhos, muitas encomendas, muita saúde para o mundo, não só para a gente aqui em volta, mas para o mundo como um todo. Então, gente, eu quero só contar uma coisinha. Por que dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje? Lá atrás, no início do mês, eu fiz uma live que foi super bacana e eu fiz o favor de deletar sem querer. Eu troquei de telefone, peguei um telefone novo, não sabia mexer, achei que estava apertando um botão, apertei outro, puf, apaguei a aula, apaguei o vídeo. Então, para ninguém ficar sem a informação que estava nessa aula, eu lembrei aqui e fomos anotando realmente todas as perguntas que vocês mais fazem em relação às flores comestíveis e é exatamente o assunto de hoje. Então, bora lá? Estou inclusive aqui com tudo anotadinho, telefone novo, mas pelo menos isso eu já estou sabendo mexer. Aqui eu não vou deletar nada. Então vamos lá. A primeira pergunta realmente é a campeã de todos os vídeos, de todas as lives. Qual a durabilidade de uma flor de açúcar? A durabilidade de uma flor de açúcar vai depender muito da umidade do ambiente. Ela é uma flor de açúcar, então açúcar e água, umidade não combinam. A umidade ela vai acabar realmente derretendo essa flor, ela vai melar, enfim, não vai ficar legal. Então tem que tomar bastante cuidado. Se você impedir que a umidade atinja essa flor, ela pode durar aí um ano tranquilamente. Mas se você mora numa cidade que tenha muita umidade, tem que tomar bastante cuidado. E depois aqui mais para frente tem outras perguntas e eu vou falar quais são esses cuidados. Como faz para a flor durar mais? Tá vendo? Não falei que a gente tem aqui várias perguntas no mesmo esquema. Para a flor durar mais, depende muito de qual massa a gente está trabalhando. Então, por exemplo, uma bean paste, que é aquela massa de feijão, você pode colocar no preparo da massa antimofo. Então isso ajuda um pouquinho para ela ter uma durabilidade maior. A flor de açúcar, proteger ela, de repente com um desumidificador, ar-condicionado, algumas coisinhas que você pode botar ela dentro de uma caixa, ou uma caixa de vidro, ou uma caixa mesmo de plástico, papelão, que você impeça que receba a umidade do ambiente e colocar ali dentro antimofo, aqueles potinhos de antimofo, né, de mercado mesmo, que a gente compra, só tira aquela película. Então um potinho desse é legal, claro, tomando cuidado para isso não entrar em contato com a flor, porque a flor é comestível e esse produto não. Você pode colocar um saquinho com giz, com carvão, sempre protegendo também para não sujar essa flor. Então, tomando esses cuidados, sim, sílica. Sílica também é legal colocar dentro dessas caixinhas, que fica bem interessante. E isso eu não testei, mas algumas pessoas já me relataram que o sal grosso também ajuda a tirar a umidade, tá bom? Então isso ajuda aí a flor durar mais tempo. Outra pergunta, pode colocar antimofo? Eu acabei de falar o caso aqui da bean paste, a gente pode colocar, mas tem que tomar muito cuidado, porque antimofo em excesso deixa de ser comestível, essa flor deixa de ser comestível e aí é só uma flor de enfeite. Então tem que tomar bastante cuidado com excesso de antimofo, tá? Isso é muito importante, mas pode colocar sim. Como armazenar a flor para que dure mais tempo? Então, mais ou menos a mesma coisa que eu falei agora há pouco,
Então, colocando, repetindo, dentro de uma caixa de acrílico, uma caixa de plástico, o papelão também ajuda bastante e tomar muito cuidado. Por exemplo, aqui agora está chovendo. Então, se você colocar perto da janela, ali tem muito mais umidade. Perto de banheiro, se você mora em casa, por exemplo, deixar a caixa no chão não é legal, porque você vai receber a umidade que vem do chão. Então, tomar cuidados em ambientes que têm mais probabilidade de receber a umidade, então evitar deixar perto desses lugares, que aí também ajuda, e fora aquilo que eu falei agora há pouco, do antimofo, giz e tudo mais. Posso usar aquecedor ou ar-condicionado para secar as flores? Com certeza! Isso é fundamental para você acelerar o processo quando você está trabalhando. É fundamental, você tem ali uma cacetada de flor para preparar com tempo curto. Então, vamos acelerar, liga o ar-condicionado, um aquecedor, se você mora num lugar frio, você tem um aquecedor e até mesmo um desumidificador de ambiente. Isso ajuda pra caramba a flor que vai demorar para secar ali mais de 5 horas, isso reduz aí tranquilamente para 2 horas. Em 2 horas a flor já está ali com a pétala sequinha para você continuar a trabalhar. E da mesma forma, isso para ela também render mais tempo. Ou seja, se você tem uma encomenda muito grande, um bolo com uma cascata enorme de flores e você tem que começar a trabalhar com bastante tempo de antecedência, vamos botar aí uns 4 meses de antecedência, e você mora numa cidade muito úmida, mantenha sempre num quartinho que tenha um desumidificador ou um ar-condicionado ou um aquecedor para tirar a umidade aí do ambiente. E aí essa flor vai durar tranquilamente, o seu bolo vai ficar lindo. Então vamos lá. O giz tem que ficar no saco plástico ou tecido? Vamos lá, isso aqui é bem importante essa pergunta. Se eu colocar o giz no saco plástico, o saco plástico não permite que isso respire. Então, a mesma coisa que a gente está botando a flor dentro de uma caixa, de um invólucro, para proteger da umidade, se você colocar o giz também dentro de um saquinho de plástico, vai ser o mesmo efeito. Você está impedindo que aquilo ali respire no ambiente. Então, coloca dentro de um saquinho de tecido para não deixar o pozinho do giz ou o pozinho, no caso, se for carvão, sujar as suas flores. Mas é só para isso, é só para não sujar. Se colocar no saco plástico, aí não dá nada certo. Tá certo? Então, vamos lá. Posso usar aquecedor? Não, já falei. Posso colocar a flor de açúcar ou easy paste na geladeira? Excelente pergunta. São massas completamente diferentes. A easy paste, ela é feita com polvilho, então ela tem realmente uma resistência maior à umidade. Então a easy paste, por exemplo, você não vai guardar a sua flor na geladeira, não tem sentido isso. Mas você acabou de decorar um bolo de buttercream, de chantininho e decorou com uma flor de easy paste. Você pode botar na geladeira perfeitamente. Já a flor de açúcar, você não pode fazer isso, porque a geladeira é um ambiente úmido e a umidade não é legal para a flor de açúcar, tá? Da massa tradicional de flor de açúcar. Então, são flores distintas, então a easy paste, beleza, pode botar na geladeira. A de açúcar, não. Que tipo de massa uso para fazer de mostruário? Posso fazer de flor de açúcar? Claro que pode. É bem interessante, inclusive, para o cliente ver o resultado da sua flor de açúcar. Se você trabalha com flor de açúcar, você está fazendo um mostruário importante que o cliente faça essa diferença realmente de uma flor que não seja comestível e uma flor comestível, que é a que você trabalha. Mas você pode também usar uma flor de porcelana fria, que essa flor sim vai durar aí a vida toda e você vai mostrar para o seu cliente: o meu trabalho aqui é igualzinho à flor de açúcar. A diferença é que uma é comestível e outra não.
Eu, durante muito tempo, eu fiz o meu mostruário todo de flor de açúcar. Agora que eu estou fazendo com porcelana fria, para poder aí durar bastante tempo. Mas se você quer realmente ter um mostruário que você mude bastante, pode trabalhar com a flor de açúcar tranquilamente. Se você tem um mostruário fixo, aí é besteira. Aconselho fazer com uma porcelana fria, que aí você fica ali com aquele mostruário fixo por bastante tempo. Que tipos de massas existem? Bom, agora há pouco eu falei aqui de duas, que vamos pela principal, que é a mais conhecida, acho que foi a primeira realmente para a flor, que é a massa de flores, a massa de açúcar. Tem a Easy Paste, que eu falei agora há pouco, que é a base de polvilho. Temos a Bean Paste, que é a base de feijão. Tem também a argila comestível, que é a base de farinha de arroz. E o chantilly flexível, que o nome já diz, é chantilly com algumas químicas para ele ficar realmente com uma textura que a gente consiga ali trabalhar e a flor fica flexível. E também tem a possibilidade de fazer, que aí já não é comestível, essas que eu falei são comestíveis, mas tem também a porcelana fria, que ela fica com o mesmo aspecto da flor comestível, só que a diferença é que ela, além de não ser comestível, ela dura aí por muitos anos. A massa de açúcar é flexível ou rígida? A flor de açúcar, ela é bem rígida. Você toca, ela chega a fazer um barulhinho, ela fica tec, tec, tec. Então, quando você está montando um arranjo, tem que tomar realmente bastante cuidado para uma flor não bater na outra e não acabar quebrando. Quando a gente faz a pétala bem fininha, por exemplo, a rosa, orquídeas, que são flores muito delicadas, elas realmente ficam frágeis, então tem que tomar bastante cuidado porque pode quebrar. Mas ela tem realmente um aspecto bem natural, elas ficam realmente bem semelhantes. Quando a gente faz ela bem fininha, ela fica bem semelhante à flor natural. Algumas massas, elas não têm esse aspecto fosco, natural. Então, elas têm um brilho que a flor natural não tem. Então, por exemplo, a rosa não tem um brilho, como eu posso dizer, de plástico. Que algumas massas têm um pouquinho desse efeito e acaba dando a sensação que a flor é de plástico quando não é. É uma flor comestível. Mas tem algumas possibilidades que a gente consegue fazer de flores flexíveis sem ser com a massa de açúcar. Tá certo? Ah, essa pergunta aqui é bem legal, muita gente faz também. A clara de ovo na massa de açúcar tem problema de salmonela? A clara de ovo não tem problema algum na massa de açúcar. O grande problema dela é quando você consome fresca, ali realmente molinha. E aí sim, se você comer crua, vai dar encrenca, pode ter questão da salmonela. Nesse caso não tem problema algum, porque ela fica seca. E aí tudo que tiver ali vai morrer. Então não tem problema algum com a salmonela. O que é melhor, tingir a massa ou fazer branca e depois pintar? Isso depende muito da realmente tonalidade da cor que você quer no final. Por mais que você tinja a massa, você vai trabalhar, por exemplo, uma rosa ou uma rosa amarela. E você já pode tingir e colocar ela bem clarinha e depois você vem por cima pintando ela também, sempre dando toque da pintura com o pó, e você consegue fazer os efeitos de nuance ficarem com um aspecto mais natural. Só realmente colorir a massa não adianta de nada, você tem que ter realmente esse acabamento final com o pó para fazer o efeito bem natural das nuances de cor. E a flor branca e tingir, como eu falei, nesse caso, você vai ter um trabalho muito maior, ter que tingir pétala a pétala, pintar ela inteirinha. Então, em alguns casos, sim, vale a pena tingir, em outros não. Em outros você realmente tem que tingir porque tem um fundo branquinho para aparecer, ou até mesmo é um conjunto naquela flor que você tem um toquezinho que você precisa ter a base branca. Fora isso, você pode tranquilamente trabalhar com ela tingida numa cor clarinha,
nunca na cor exata da flor, porque senão depois você não consegue fazer a nuance por cima com o pó, tá certo? Para pintar a flor de açúcar, usa corante líquido, gel ou em pó? Para pintar a massa, você pode usar qualquer um deles. Para pintar a flor no acabamento final, aí é só realmente o pó, porque o pó ele vai fazer uma camadinha, uma película que vai fazer uma nuance de cor, que a diferença de um gel ou um líquido não vão conseguir, eles vão ficar aquela cor chapada. E o pó você consegue fazer só uma camadinha, igual uma maquiagem mesmo. Quando a gente passa um blush, a gente faz aquela camadinha e faz uma nuance de cor. Então, onde você coloca mais, vai ficar mais vermelhinho, mais rosadinho. E passando o pincel para fora, vai ficar mais claro. A ideia é exatamente a mesma. Você vai maquiar todas as suas pétalas e flores. Então, você vai fazer aquela nuancezinha de cor. E para pintar a porcelana fria, que tipo de tinta usar? Tem que ser comestível? Vamos lá, excelente pergunta. Não tem que ser comestível. A porcelana fria, ela é uma flor que não é comestível. Já no caso dessa nuance de cor do pó, você pode até procurar um corante em pó que não seja comestível. Mas a partir do momento que você já trabalha numa confeitaria, você já tem uma confeitaria, que você está ali trabalhando com aquele material comestível, usa logo em tudo. Não se preocupa em comprar um material específico para fazer a porcelana fria, se você já faz com as outras comestíveis. Agora, se você só trabalha com a porcelana fria, aí sim, não precisa comprar material comestível não. Pode comprar todo o material só para trabalhar nessa flor, tá certo? Não precisa se preocupar com isso. Posso fazer flor com pasta americana? Vamos lá, gente. A flor de pasta americana, na realidade, a gente pode tudo, a gente pode inventar o que a gente quiser. Mas a pasta americana, ela não foi feita, ela não foi construída para ter essa resistência. A pasta americana é uma massa muito flexível, uma massa para você cobrir bolo, para você decorar cupcakes, enfim, para você fazer pequenos detalhes e também para cobrir bolo. Então ela é uma pasta muito flexível, você consegue trabalhar com ela com uma elasticidade boa. Então imagina, você está aqui com a pasta flexível trabalhando uma flor, você quer que a flor fique assim, o que vai acontecer? Ela vai fazer isso, ó, ela vai cair, não vai ter jeito, porque ela é flexível, ela não vai ter aquela resistência. Já o caso da massa de açúcar da flor, para a flor de açúcar, ela sim ela é construída para ter resistência nessa secagem. Então você vai colocar para secar naquela posição, vai botar para secar assim, ela vai ficar assim, ela não vai despencar. Então isso é muito importante. Você pode entupir de CMC, mas a pasta americana, ela tende a ter um movimento, não adianta. Então a flor não vai ter o resultado que você deseja. E outra coisa, você também não consegue abrir a pasta americana fininha para deixar a pétala bem natural. Ela vai ficar muito mole. Então não vai dar nada certo, tá bom? Aí em sequência veio, se colocar CMC funciona? Vamos lá. Você pode entupir de CMC, que mesmo assim não vai funcionar, porque ela vai tender a ter esse movimento, essa flexibilidade. E CMC em excesso, além de deixar essa flor também, esse trabalho em si, isso para qualquer trabalho, tá? Não só a flor, como modelagem, enfim. Se você colocar CMC em excesso, o CMC ele é um expansor, então isso pode tender a expandir. Então, por exemplo, você faz um bonequinho, daqui a pouco você olha aquele bonequinho, ele está deformado, ele está com o braço torto, ele está com a barriga estufada, ele está sem pescoço, porque CMC ele vai fazer a pasta americana expandir. E só uma curiosidade, CMC também é cola de
papel de parede. Então, em excesso, deixa de ser comestível, tá certo? Então, tomar muito cuidado com o CNC em excesso em todos os trabalhos que vocês estiverem fazendo. Posso misturar massa elástica na massa de flores? Pode sim. Você trabalhando com a massa industrializada, tanto elástica quanto a massa de flor, você pode sim. Sempre tomando cuidado para não colocar muita massa elástica, porque o nome já diz, ela é elástica, ela não vai ter a mesma resistência que a massa de flor, que foi construída para ficar ali firminha, certinha, bonitinha. E a massa elástica, ela vai tender a deixar essa sua flor muito molinha. Então, ela não vai ter um resultado final muito bacana. Mas botando um pouquinho, pode sim. Como mandar uma flor para outra localidade, ou seja, para uma outra cidade, para um outro estado, ou até mesmo para outro país, enfim, para outro lugar. É muito importante que você embale cada flor para uma não ficar batendo, né, entre as outras. Espeta tudo num isopor, então também para ficar bem firme, uma não ficar batendo na outra. E é muito importante que esse isopor tenha a mesma medida da caixa do transporte. Então, se você tem lá uma caixa de 20 por 20, você vai botar ali 2, 3 flores, essa caixa, o isopor tem que ter a mesma medida, porque aí não vai ficar ali batendo ali dentro, aquela coisa, as flores batendo assim, doidinhas. E muito importante, na hora de realmente despachar, você sempre tem que mandar, não pode mandar num correio simples, num Sedex da vida, porque não adianta, a gente já cansou de ver vídeo por aí, as caixas voam assim de qualquer jeito, né? A gente vê aqueles caras, os carteiros jogando tudo assim, de qualquer jeito. Então, mande sempre numa transportadora, ou pode ser até mesmo pelo correio, mas como frágil. Essa caixa tem que ser transportada como frágil, ela não pode ir tombando, virando de cabeça para baixo, porque a sua flor pode soltar dali do isopor e acabar quebrando. Então, sempre coloque bem protegida, com a caixa da mesma medida do isopor, e aí tá tudo certo, sem problema algum. Mas importante, esse transporte de frágil, ele tem um custo diferenciado, porque você está trabalhando ali com um material que tem que tomar bastante cuidado. Então, sempre coloque isso para o seu cliente, para ele saber que precisa aí de um certo cuidado a mais, tá certo? Bom, gente, foram essas as perguntas que realmente fizeram nessa live, que costumam fazer algumas aqui, a gente acrescentou também, porque costumam aparecer com muita frequência. E ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, não tem problema, pode comentar aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder, vou responder o quanto antes. E também pode mandar lá no grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição. Também no Instagram, enfim, tem vários contatos, Facebook, pode mandar aí mensagem, tem vários canais, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só entrar lá, aproveita, me segue também, que tem sempre novidades, fotos novas, várias fotos essa semana aí a respeito também de Natal, muita confusão que foi esse Natal, muita entrega, graças a Deus. E agora a gente já está aqui no último vídeo do ano e o que eu posso falar? Feliz Ano Novo!